Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, esse daqui é mais um vídeo do Giro de Notícias aqui do Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos lá, cara, a gente já abre esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre o Fluminense que enfrenta amanhã o Internacional. O Fluminense viajou nessa terça-feira lá para Porto Alegre, mandando o seu time principal. A gente não sabe eles têm um desfalque ou outro, mas a gente já viu o Diniz, o Samuel Xavier, tá vendo aí Johnny Gonzalez e Léo Fernandes, que são reservas, mas tá vendo o John Arias também viajando, aqui o Daniel, né, ali atrás é o Gabriel Oliveira, né, que é da galera do scout do Fluminense. Então assim, John Arias tá indo, Samuel Xavier tá indo, além do Fernando Diniz. Então assim, o time principal está indo para Porto Alegre. Obviamente o Fluminense não está desesperado com esse jogo, mas tem que botar o time principal, vamos pra lá, até porque pra agora, com o time principal melhorar essa campanha fora de casa, voltar a um estádio onde a final começou naquele estádio, a final começou no Beira-Rio, né? Outra notícia que a gente entra aqui também nesse vídeo é sobre o André. Isso porque, segundo a matéria do Bruno Andrade, lá no UOL, que foi, inclusive, quem deu inicialmente a notícia da saída do Nino pro Nottingham Forest, depois ela vem sendo atualizada, mas quem trouxe primeiro a exclusiva foi o Bruno Andrade. O André tá ali entre 3 times, enfim, a gente trouxe essa notícia aqui também no vídeo de ontem, né, que era a notícia do GE. Globo, de que o Fulham, o Arsenal e o Liverpool têm interesse, mas de que o Fulham lidera a corrida entre os times ingleses para ficar com o André. Exatamente, o Fulham. É curioso, né? Na matéria ele vai detalhando de que Arsenal e Liverpool também observam o André há muitos meses, mas o Fulham tem André como seu alvo prioritário para poder focar ali, principalmente. Isso já faz com que chame um pouco a atenção. O João Palhinha, que é o português lá que é titular hoje na posição, deve ir para o Bayern de Munique. E o André chegaria, já agora no meio do ano, para ser o substituto do João Palhinha. Arsenal e Liverpool trabalham com outras opções além do André para fortalecer o meio de campo. Por exemplo, o Arsenal tá de olho no Douglas Luiz, do Aston Villa, que era do Vasco aqui no Brasil, né? E que tá convocado agora pra seleção brasileira também. Então, assim, o olhar hoje é de que André é um ativo muito grande, outros clubes também querem, e acredito que talvez do André, é óbvio que ele queira ir pra Europa e se consolidar num grande clube. Mas, por outro lado, também ele tem que jogar nesse grande clube, né? Não adianta ele ir pro Liverpool para poder ser segundo, terceiro reserva e não ser utilizado pelo treinador. Então, ir pro Fulham, a gente não tá falando aqui de um time pequeno, de, nossa, tá indo pro Boa Vista da Europa. Não, não é isso. Estaria para jogar a Premier League, para um time, mas estaria ali onde ele iria ser o cara do time já na chegada e, de repente, depois ir para um time grande. Pra gente, como clube formador, isso seria ótimo, porque a cada venda ali do André, depois dali pra frente, a gente ganha 5% desse valor. Então seria ótimo se o André fizesse aquele caminho. O Felipe Coutinho fez isso. O Vasco ganhou mais grana no Felipe Coutinho com as transferências dele, Liverpool, Bayern de Munique, Inter de Milão e etc, do que ganhou na venda dele. Pro André seria interessante. Vai do Fulham, vai pro Liverpool. Aí o Manchester City compra ele do Liverpool. Então seria ótimo pra gente ficar rodando isso, porque a gente tem direito a 5% de cada venda dele, independente do negócio que for feito. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Fulham, meio estranho se ele for pra lá, mas dá pra entender se for por essa questão de jogo e se de fato for quem botar mais dinheiro. Pro nosso caso, pra gente aqui do Fluminense, importa quem botar mais dinheiro na mesa. O André decide o futuro dele. Outra notícia que a gente vai chegar aqui falando agora é sobre John Kennedy e Alexander. Que legal, cara. Saiu a convocação da seleção olímpica para treinamentos, né, durante a data FIFA. Vai acontecer esse período de treinamento em São Paulo, no centro de treinamento do Joaquim Grava, lá, que é o centro de treinamento do Corinthians. Esse treinamento começa a partir da próxima segunda-feira. E Alexander e John Kennedy foram convocados pelo Ramon Menezes. Essa seleção que está sendo convocada agora, ela é de olho no pré-olímpico na Venezuela, que acontece em janeiro de 2024.
Então é uma convocação de preparatório para o pré-olímpico. Esse pré-olímpico dá 2 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, lembrando que o Fluminense teve um jogador campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que foi em 2021, mas enfim, que foi o Nino. John Kennedy e Alexander estão na lista, né, como eu falei, a lista de jogadores que chamam mais a nossa atenção. Também tem o nome de Marcelo Pitaluga, goleiro do Liverpool, revelação do Fluminense também, e além dele, alguns outros jogadores que talvez você conheça de nome ali, né? O Gabriel Peck, do Vasco, não sei como é que vai funcionar essa questão, mas por ser durante a data FIFA, provavelmente o Vasco vai liberar. Marcos Leonardo, do Santos, também outro jogador que já tá jogando Campeonato Brasileiro tranquilamente. Vanderlan, do Palmeiras. Deixa eu ver se tem mais algum nome aqui que com certeza... Andrei Santos, que era do Vasco, né? Tá no Nottingham Forest. Tem o Vitor Hugo, do Flamengo... Matheus Nascimento do Botafogo, tô falando de jogadores agora que são aqui de times do Rio, Igor Jesus do Flamengo, enfim, tem alguns desses aí que são de times aqui do Rio, Beraldo, né, o zagueiro Beraldo que é titular do São Paulo também, né? Olhando aqui são esses os nomes mais conhecidos, mas obviamente os que mais importam são John Kennedy e Alexander, que são revelações do Fluminense e que estarão nesse período de treinamentos. O Alexander já foi convocado lá atrás, voltou a ser convocado, é um cara com muito tempo de seleção de base. O John Kennedy, não, desde que subiu o profissional, pouco foi pra essa... O John Kennedy nunca conseguiu ter muita sequência no profissional, né? E seleção acaba pedindo um pouco disso. Então ele não foi pra seleção olímpica, nada disso. Vai ser uma experiência interessante agora durante a data FIFA, a partir do próximo dia 13 de novembro. Lembrando, é só para um período de treinamentos visando o pré-olímpico, que é em janeiro. E vamos ver como é que vai ser essa questão do pré-olímpico também, né? Porque, um exemplo, né? Alexander e John Kennedy vão jogar até o dia 20... Espero eu, mas tá garantido, mesmo se for pra terceiro lugar, é também nessa data. Vão voltar ao Brasil depois do Mundial ali pro dia 24 de novembro. Ou seja, a gente tá falando de jogadores que vão entrar de férias no dia 23, 24 de novembro e que se forem pro pré-olímpico em dezembro, 23, 24 de dezembro, e se forem pré-olímpico ali em dezembro já deve estar se reunindo para treinar também no finalzinho de dezembro, iníciozinho de janeiro. Então, talvez isso afete bastante o início da temporada do Fluminense também. E pra fechar, cara, o Marcão deu uma longa entrevista pro GE. Eu gosto das entrevistas do Marcão, exceto entrevistas pós-jogo, porque aí eu acho que o Marcão fica ali, ele não fala muita coisa, mas enfim. Ele deu uma entrevista pro GE. Globo e ele falou em 2 momentos sobre a questão de Thiago Silva e de Marcelo, tá? Falou de outros assuntos também, recomendo que você vá lá ler a matéria completa, a entrevista completa, mas vamos lá, tá? Deixa eu botar aqui, dar o play. Primeiro ele relata uma parada legal de bastidor sobre a contratação de Marcelo, olha só, e depois ele vai falar do Thiago Silva também. Tempo atrás ninguém imaginava do Marcelo vir, né? Pô, a gente sempre fazia o convite. Pô, filhão, pô, filhão. Ô, filhão, vem pra casa um pouquinho, filhão. Aí teve um dia que eu tava no dentista, o filhão me ligou. Aí eu falei, tô com o dentista, espera aí, que, pô, foi importante. Aí o dentista viu assim, o Marcelo? Eu falei, pô, é o filhão. Pô, aí eu falei, fala, filhão. Aí ele, aí ele tava conversando, falando. Eu falei, puxa, é agora. Eu falei, ó, tô mandando seu telefone pro presidente. Você vai falar com ele daqui a 10 minutinhos. Aguenta aí que... Ele, olha que eu vou. Eu falei que quando ele falou, olha que eu vou, eu já comecei a vibrar, né? Aí na hora, eu, pô, liguei pro presidente. Presidente, pelo amor de Deus, liga pro Marcelo, liga pro Marcelo. Aí o presidente ficou meio assim, né? Porque, pô, não, falei com o empresário dele não... Acho que tem um outro desenho para ele. Eu falei, não, presidente, desculpa o empresário, o senhor me desculpe, mas eu falei com o Marcelo. Aí quando o presidente falou com ele, a presidente me ligou depois, pô, não é que eu acho que ele veio mesmo? Aí eu falei, tô falando, presidente, traz logo o menino para cá para ser campeão com a gente, campeão da Libertadores. Pô, aí, graças a Deus, depois o desenrolar deu tudo certo, foi aquela festa bonita e tudo, e já chegou sendo campeão carioca, trazendo essa alegria, essa liderança, essa experiência, chamando todo o clube para cima, né? Aumentou o nível absurdamente.
Pô, e foi o que aconteceu. Pô, ninguém imaginava dele vir, ele chegou e pô, já ganhou 2 títulos importantíssimos com a gente e vamos por mais. E se Deus quiser, Deus permitir, vai que a gente consiga também daqui a pouco trazer o nosso capitão aí, se Deus quiser. Nossa, a gente chorou muito, a gente chorou demais, cara. Poxa vida. Assim, a gente passa algumas coisas, né, que às vezes o nosso torcedor pensa que o Thiago não se importa com a gente, mas é uma das pessoas que mais se importa com a gente. Nosso jogo é 9, 10 horas, ele tá lá de madrugada vendo todo o jogo nosso, e comemorando, vibrando, coloca a camisa. Os filhos, pô, adoram o nosso clube. Pô, eu acredito muito. De verdade, eu tenho colocado o joelho no chão para que Papai do Céu nos escute, para que a gente possa realmente ter oportunidade de ver o capitão aqui com a gente, que vai ser um presentão assim, não só para a gente, mas eu acredito que agora nesse momento para ele também, entendeu? Ele tem um contrato lá no clube, mas a gente não sabe do futuro, né? A gente só ora e torce para que o capitão. Tá aí a fala do Marcão, né? É legal, primeiro de ver o relato dele, ele falando que passou contato pro presidente, enfim, todo esse intermédio dele com o Marcelo, e a situação do Thiago Silva depois, cara, assim, o Marcão é muito amigo do Thiago Silva e do Marcelo, daquela galera ali, jogaram juntos em 2006, é óbvio que ele vai defender, eu acho que o que eu tinha pra falar do Thiago Silva, eu não vou ficar repetindo, falei no vídeo passado, acho que o sentimento do torcedor é esse, e o que eu espero é o seguinte: o Thiago Silva está vendo de novo o nome dele ser ventilado para o Fluminense no ano que vem. Se o Thiago Silva não tomou uma decisão, beleza. Se ele já tomou uma decisão, que pare com isso. Cara, não vou voltar mesmo, assim. Isso não vai acontecer. Porque senão fica ruim até para ele mesmo. Principalmente para ele, né? Nesse caso. Beleza? É isso então. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!